Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 mitos sobre investimentos em renda variável, sobre investimento em ações na bolsa de valores. 5 mitos que vocês repetem, que vocês já ouviram falar, mas que não são verdade. Eu vou desmistificar isso daqui para vocês hoje nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Renda Gringa. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou engenheiro, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui eu te ajudo a multiplicar seu patrimônio em moeda forte. Se você aprender alguma coisa nesse vídeo, não esquece de deixar um like e compartilhar com a sua família e com seus amigos. O primeiro mito é que se precisa de muito dinheiro para começar a investir. Isso é mentira. Com R$30, R$34, você já consegue comprar até uma cesta de ação. Você também consegue investir em dólar usando pouco dinheiro. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas das empresas que vocês já conhecem: Amazon, Apple, Facebook, Nike, Netflix, Tesla. Vocês conseguem comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, uma partezinha delas, por uma fração do que você consegue guardar por mês. Por volta de R$30, R$50, você compra uma cesta de ação. Você tendo uma conta numa corretora, uma conta de investimento, você procurar esse código que vai aparecer aqui na tela para vocês, esse é o nome dessa cesta de ações americanas que você vai conseguir comprar e investir no longo prazo usando pouquíssimo dinheiro. Eu quero mostrar também para vocês o efeito bola de neve dos investimentos. Aqui eu tenho um simulador de investimentos mostrando para vocês, e vejam, a gente vai partir do princípio de alguém que pode investir R$100 ou $100 por mês, tá? Não importa a moeda, o efeito aqui vai ser o mesmo. Vamos colocar aqui um prazo que a pessoa vai investir de 0 a 30 anos, vamos analisar cada período. Eu vou partir do princípio que essa pessoa ela aumenta o seu poder de investimento 3% ao ano, ou seja, você investe durante os 12 primeiros meses 100, depois no segundo ano você começa investindo 103, justamente para a gente não ter esse impacto da inflação. Você vai se responsabilizar por investir apagando esse efeito nefasto da inflação que aumenta o preço dos serviços e produtos. Eu vou colocar uma rentabilidade aqui de 8%, que é uma rentabilidade já também abaixo, por exemplo, dos 13,75% da Selic. É uma rentabilidade já em dólar, considerando a performance do S&P 500. Então, mesmo se você quiser considerar ainda a inflação, já estou colocando um valor aqui que seria um valor desconsiderando a inflação. Não seria um valor nominal, seria um valor já líquido de rentabilidade, tá? Imagine que alguém então coloca esse valor de 100 todo mês. Depois de 5 anos, essa pessoa investiu 6.370, certo? Mas ela tem 7.710. Por quê? Esses 6.370 viraram 7.710 por causa dos juros. Ela foi rentabilizando essa carteira. Mas veja como esse efeito depois de 20 anos é enorme. Ela investiu 32.244 e ela tem 70.993, ou seja, ela mais que dobrou o dinheiro investido porque esse dinheiro foi rentabilizando e fazendo efeito bola de neve. Depois de 30 anos de investimento, ela colocou 57 mil do bolso dela, mas ela tem 189 mil em investimento já corrigido da inflação. Veja que com pouco dinheiro você consegue acumular uma quantidade de patrimônio relevante. Imagina que isso você consegue investir então 200, 300, 500, 1.000, 2.000. Esse efeito é muito maior. Não esqueça, quando a gente deve, nosso efeito de bola de neve com o banco é negativo, fica um efeito bola de neve de dívida. Quando você tem dinheiro, você consegue fazer esse mesmo efeito bola de neve, mas no sentido positivo, onde você vai aumentando o seu patrimônio. É por isso que a gente tem aquela máxima que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico que fica cada vez mais rico. É muito mais fácil você colocar o dinheiro trabalhar para você, e isso dá para fazer com pouquíssimo dinheiro. O mito número 2 é que você precisa gastar muito tempo para fazer um investimento. Isso não é verdade. Você consegue hoje em dia fazer investimento de forma passiva, ou seja, investindo em cestas de ações. Em vez de ter que escolher suas ações ou escolher seus ativos, você pode, por exemplo, colocar uma parte do seu dinheiro em renda fixa, uma parte em renda variável, de forma passiva. Você consegue comprar uma cesta de ação, como eu disse no tópico anterior do mito número 1, que a gente não consegue investir se não tem muito dinheiro. Eu passei um código para vocês de uma cesta de ações que permite comprar um pouquinho de cada ação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, o seu patrimônio, o dinheiro investido nessa cesta de ação, ela vai seguir exatamente a performance dessas empresas. A tendência das maiores empresas do mundo no longo prazo é ganhar dinheiro, e você está simplesmente alocando em empresas americanas, ou seja, a performance delas é medida em dólar. Então, obviamente, você pode investir em empresas diretamente, querer comprar Google, querer comprar Facebook, querer comprar empresas brasileiras, por exemplo, mas você pode começar da melhor maneira para um iniciante, que é comprando uma cesta de ação. Assim você começa de maneira diversificada, sem cometer erros e com pouco dinheiro. Na minha tela eu estou mostrando aqui agora para vocês, por exemplo, a performance do S&P 500, que é uma cesta de ações, então um índice
que ele vai simplesmente considerar a rentabilidade, considerar a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Veja que há períodos de crise, há períodos de performance que não é muito boa, mas que duram pouco período de tempo. No longo prazo, a tendência é uma só. As grandes empresas ganham cada vez mais dinheiro. As empresas que não vão bem, elas vão simplesmente à falência e vão ser trocadas por outras empresas que vão compor essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, esse índice sempre vai ter na média 500 empresas americanas. Um terceiro mito é que se eu ganhar dinheiro eu vou ter que pagar tudo em imposto. Em todo país do mundo você tem que pagar imposto sobre os ganhos, mas você tem que sempre ter na cabeça que se você não colocar o dinheiro trabalhar para você, você nunca vai conseguir ganhar nem da inflação. Aqui eu vou mostrar para vocês a inflação em países europeus. Essa é a inflação em euro, ou seja, o aumento do preço dos produtos e serviços na Europa. Eu poderia colocar aqui no Brasil, que é mais elevado que isso, mas eu quero mostrar para vocês que mesmo em moeda forte, o preço das coisas aumentaram muito nos últimos anos. Veja a diferença de 2015 a 2020, aqui especificamente para a França, nessa imagem, você tem um aumento do preço do cigarro, tem um aumento do preço da cenoura, da gasolina, dos jornais, das frutas. Frutas aumentaram 14%, a gasolina 27%, a manteiga 29%. Simplesmente mandar uma carta ou usar o serviço do correio aumentaram 40%. Então veja que você tem um aumento expressivo, assim como a gente teve no Brasil. Se você não investir, simplesmente você está jogando dinheiro pela janela. As coisas vão ficando cada vez mais caras, os serviços vão ficando cada vez mais caros, e se você não colocar o seu dinheiro trabalhar para você, você não vai conseguir rentabilizar no longo prazo. No Brasil, a gente tem uma tabela progressiva de imposto. A gente paga só imposto sobre os ganhos que a gente teve, e é uma parte desses ganhos que a gente vai pagar em forma de imposto. Isso varia de 15% a 22,5%. Na Europa pode variar de 0% a 30%, depende do tipo de conta de investimento que você tem e do país onde você está fazendo esse investimento. Então veja que se você pagar 20% de imposto sobre os ganhos, se você investiu 1.000 e tirou depois 5.000, você na verdade teve um ganho de 4.000. Você pagar 20% de imposto sobre esses 4.000, o que daria 800. Veja que é um imposto que pode ser considerado elevado, mas a maior parte do lucro, obviamente, fica com o investidor. O quarto mito é que a bolsa de valores é arriscada. Ela é sim arriscada para quem investe no curto prazo e faz especulação. No longuíssimo prazo, a médio prazo, a gente pode considerar a bolsa de valores mesmo segura, porque a maior parte das empresas do mundo continuam ganhando dinheiro. O objetivo, na verdade, das empresas é obter lucro. Seja você empreendedor, você tem uma empresa. O objetivo seu é simplesmente viver do serviço ou produto que você produz. Se você trabalha para uma empresa, essa empresa só existe simplesmente porque o objetivo dela é ganhar dinheiro para pagar os funcionários e no final rentabilizar e continuar crescendo a empresa. No nosso mundo, a gente é voltado para uma sociedade de empresas. E se a gente investe em empresas no longo prazo, a nossa tendência é rentabilizar também o nosso patrimônio. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês a rentabilidade da Bolsa de Valores, aqui stocks, de 1800 a 2002. Então a gente tem 2 séculos de análise financeira. Veja que as crises aqui, a gente passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o fim do padrão ouro, a gente passou pela crise dos tigres asiáticos, a gente passou pela bolha da internet em 2001. Veja que nada disso parece relevante quando a gente olha essa imagem, esse gráfico, no longuíssimo prazo. Nessa outra imagem eu vou mostrar aqui para vocês. A crise de 2000 ela foi muito severa, as ações caíram em média de 40%, mas veja o gráfico completo, a bolsa se multiplicou por inúmeras vezes em prazo de 10 anos ou mais, ou seja, as crises são oportunidades. Se você olhar uma crise como oportunidade, isso vai mudar a sua rentabilidade de longo prazo. Imagine uma crise no setor imobiliário. Os imóveis em volta da sua casa começam a se desvalorizar simplesmente por algum problema no setor imobiliário em outro lugar da cidade. Em outro bairro teve um problema imobiliário e isso afeta o preço da cidade inteira. É óbvio que se você puder comprar a casa do vizinho pela metade do preço, você vai fazer. Na bolsa de valores é a mesma coisa. Se a gente vê bons ativos se desvalorizando, a gente tem a tendência de comprar. Não significa que as ações estão caindo, que elas estão perdendo os fundamentos, que elas estão deixando de ter lucro. Então sempre tem que analisar, na vida real, essa empresa está ganhando dinheiro e por que ela está caindo na bolsa de valores? Isso tem uma correlação? Se você vê que os fundamentos continuam bons e ela está caindo, isso é uma oportunidade para você investir no longo prazo. As crises são mesmo bem-vindas, além de ser uma oportunidade, isso vai fazer com que as más empresas realmente vão à falência, mas vão continuar boas empresas no mercado. Se a gente pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, algumas delas podem ir mal, podem ir à falência, mas elas vão ser substituídas por outras, que vão ter outros serviços e outros produtos que vão continuar ganhando dinheiro.
Nessa próxima imagem, vou mostrar para vocês aqui de 2010 a 2020 as pequenas crises que a gente teve nessa década. Em julho de 2010, a Bolsa de Valores americana perdeu 16%, depois menos 19%, menos 9%, menos 5%, menos 7%, menos 12%, menos 13%, menos 10%, menos 19%, menos 33%. Mas se você olhar de 2010 a 2021, simplesmente a Bolsa de Valores se multiplicou por 3, ou seja, ela fez 200% de rentabilidade, mesmo com várias quedas. Por quê? Crise política entre os Estados Unidos e a China, a gente tem a desvalorização do dólar em alguns períodos de tempo, a gente teve a crise na Europa da Grécia que não pagou suas dívidas, então a gente tem inúmeros momentos aqui de troca de poder, de presidente, que pode fazer os investidores ficarem pessimistas, venderem as ações, o que faz com que o mercado caia, mas no longuíssimo prazo a tendência é só ganhar dinheiro. E o quinto mito é que se alguém está ganhando dinheiro, alguém deve estar perdendo. Isso é um mito muito grande. Eu vou mostrar para vocês aqui, simplesmente usando o exemplo do horizonte de investimento. Imagine, por exemplo, um investidor que começou a investir há 20, 30 anos atrás e outro que começou a investir no ano passado. Você concorda comigo que talvez o investidor de 30 anos atrás, ele está vendendo uma ação simplesmente porque ele já ganhou muito dinheiro com ela e ele agora quer aproveitar esse dinheiro na aposentadoria dele? Seja para comprar uma casa, fazer uma viagem, simplesmente eles têm horizonte de investimento diferentes. O investidor que começou no ano passado pode ser que compre a ação desse investidor que esteja vendendo, e não é porque um está enganando o outro, um está ganhando dinheiro, o outro não. Existem simplesmente horizontes de investimento diferentes. Os investidores vão ter opiniões diferentes sobre os mesmos ativos também. Eu posso achar que uma empresa é ruim, outro achar que ela é boa, e simplesmente um vai vender e o outro vai comprar. E somente o futuro vai dizer quem tem razão, quem analisou melhor essa empresa ou tem uma perspectiva de ganho, um potencial maior, justamente porque ele conhece dados dessa empresa que o outro não conhece, ou analisando os mesmos dados, eles vão chegar a opiniões diferentes. Existem investidores também que vão vender um ativo simplesmente para reequilibrar a carteira. Talvez ele ganhou muito com uma ação, ou ele está perdendo com uma ação, e ele vai vender essa ação para reequilibrar a carteira de investimento dele. Isso não quer dizer que ele está enganando outro investidor que vai comprar a ação que ele está vendendo. Na Bolsa de Valores, as negociações são líquidas e igualitárias, ou seja, a gente sempre tem uma paridade entre os dois. Os dois estão sabendo qual é o preço da ação, o preço de venda e compra, e os dois estão aceitando entrar nessa negociação com plena liberdade. É por isso que não existe uma enganação e não é um jogo de soma zero, ou seja, que um está enganando o outro ou que um está ganhando e o outro está perdendo. Será que você acreditava em um desses 5 mitos que eu falei nesse vídeo? Se você acreditava em um deles, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de dar um like nesse vídeo também e de compartilhar com seus amigos. E muito breve, mais um vídeo aqui no Renda Gringa ensinando a vocês multiplicar o patrimônio em moeda forte. Quem não me segue ainda, só vai acompanhar lá no Instagram, @renda.gringa. Eu vou responder a pergunta de vocês lá nos stories. Até o próximo vídeo.